falando ao coração, quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água e a voz da brisa e a fonte a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus na reger mundos dos céus e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor que exala no chão. Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco uma vez nessa corrida, né? Nessa busca incessante de gravar em nossas mentes, em nossos corações, os passos que o Cristo nos ensinou para uma caminhada mais suave, né? Hoje nós temos o nosso irmão Alan. Bom dia, Alan. Tudo bem? Ele vai falar que ninguém... sem óculos está difícil. Mas ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Isso é muito importante, né? As oportunidades que a gente tem, que às vezes a gente não dá valor, né? A gente vem aqui, vive uma vida só preocupada com as coisas materiais, esquece tudo, não dá valor. E a gente precisa começar a pensar nisso, né? As oportunidades estão ficando mais raras. Bem, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, rogando o amparo do nosso irmão Miramês, de toda a espiritualidade da casa, dos nossos anjos guardiões que nos acompanham o tempo inteiro, e pedir para que a gente consiga semear cada palavra que cair aqui hoje em nossos corações, e que nossa mente seja fértil o suficiente para reter e fazer germinar o conhecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nosso irmão, eu passo a palavra. Gente, bom dia para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações, para que todos nós que nos encontramos presentes nesse estudo, os espíritos dos dois planos da vida possamos, através das reflexões que serão trazidas para os nossos corações, sairmos daqui com a certeza da bondade de Deus em nossas vidas, compreendendo que nenhum dos fatos que chega até nós ocorre por acaso, que todos eles têm uma razão justa de ser e poderão ter consequências maravilhosas em nossas vidas se nós soubermos enfrentar esses fatos com amor em nossos corações, seguindo o Evangelho de Jesus como roteiro infalível para a nossa chegada ao destino que é nosso
e que ninguém pode tirar de nós, que é a felicidade eterna. Porém, não nos esqueçamos igualmente que Deus, na sua sabedoria imensa, quis que essa felicidade, que é o nosso destino, não fosse trazida até nós, mas que nós chegássemos até ela através da prática do bem, do amor e da caridade. Portanto, essa felicidade, não obstante esteja a nos esperar num futuro mais ou menos distante, cabe a nós torná-la mais ou menos próxima da nossa realidade, dependendo do quanto nós caminharmos, dos nossos esforços em nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, e dessa forma, aproximando esse dia inesquecível, onde seremos espíritos plenamente felizes. Por outro lado, se nós, através de atos equivocados, ou simplesmente nos revoltando, ou simplesmente nos acomodando e esquecendo da prática do bem, estacionarmos em nossa evolução, essa felicidade há de continuar nos esperando. Não obstante, se encontrará num futuro mais distante, não porque Deus assim o quis, mas por causa da nossa vontade vacilante em seguir em frente. Mais uma vez rogamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, todo mundo me ouve direitinho? Lá no fundo, legal. Hoje nós vamos trazer um tema fascinante, muito conhecido de nós. E eu particularmente adoro esse tema, porque de todos os temas dentro da doutrina espírita, esse tema para mim é o grande diferencial da nossa doutrina, que é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade são palavras de Jesus a Nicodemos, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque nós temos no mundo diversas religiões. Nós temos religiões e podemos dizer que a grande maioria delas, pelo menos aqui no Ocidente, onde nós temos muitas religiões cristãs, elas trazem para nós a realidade da vida futura. Se nós adentrarmos neste exato momento em um templo católico ou em um templo evangélico, nós vamos ouvir falar em Jesus e vamos ouvir falar da vida eterna. Entretanto, são visões diferentes da vida eterna, que sim consolam e confortam por um lado. Por um lado, eu tenho que admitir, eu me lembro uma vez que cheguei para uma pessoa do meu círculo íntimo, que professa uma religião evangélica, e nós falávamos a respeito de reencarnação. E eu questionei essa pessoa com a seguinte história que eu criei de minha mente. Imagina que eu sou uma pessoa, nessa época eu devia ter por volta de no muito 30 anos, talvez um pouco menos, que eu sou um rapaz trabalhador, um bom pai de família, honesto, dedicado, respeito as pessoas que comigo convivem, trato todo mundo bem, eventualmente sempre que eu posso ajudo aqui, ajudo a colar. E eu perguntei para essa pessoa o que aconteceria se eu fosse vítima de um latrocínio, que é um assalto, um roubo. Me perdoem os advogados presentes se eu pecar em algum termo técnico do direito, mas permaneçamos com a essência. E se eu fosse vitimado desse latrocínio e viesse a morrer, não usei o termo desencarnar, porque não fazia parte das crenças dele a desencarnação. E ele me olhou com algum pesar e foi taxativo que eu iria para o inferno. E eu perguntei, uai,
Por quê? Ele falou, uai, que, né, diálogo, né, saudável entre dois mineiros. Falou, uai, por que você não aceitou Jesus? Porque você não aceitou Jesus, você não frequenta a igreja, você pertence a uma prática que a gente não acha uma prática saudável do ponto de vista religioso. Eu falei, vou sentir sua falta. Vou sentir sua falta. Mas a provocação não acabou aí, não. Eu falei para ele, e este que me tirou a vida, que deixou minha esposa viúva, meu filho órfão de pai, trouxe tristeza para minha família, para minha mãe, meu pai, que perderam um filho ainda relativamente jovem. O que será desta pessoa que me tirou a vida? Mas para complicar ainda mais a história, eu falei para ele assim, suponha que essa pessoa ainda viva mais alguns anos no crime, levando lágrimas pesadas a outras famílias. É que após alguns anos, essa pessoa, por algum motivo, ela comece e se a aceitar Jesus, como eles dizem, e comece a frequentar o mesmo local que você frequenta, e se converta, como vocês gostam, usam esse termo, e vai morrer um dia. O que vai ser dele quando ele morrer? E a resposta foi taxativa, sem muito pensar, e falou, vai para o céu. Eu falei, que bom, porque ele se arrependeu e foi para o céu. E, ironicamente, ainda falei com ele, pois eu lá do inferno estarei orando por ele. É uma visão de vida futura, mas ela deixa diversas lacunas, porque ela começa a estabelecer certas injustiças, e essa é uma delas, que era a primeira que eu gostaria de citar, que pessoas de bom proceder são condenadas ao inferno porque não têm esta ou aquela crença, enquanto outros de mau proceder, não obstante essas atitudes, por uma simples conversão em determinada etapa da vida, elas vão ganhar o paraíso, a felicidade eterna. Não que eu não deseje que o mal se arrependa, se converta e também possa ser feliz. Mas isso não corrige a distorção anterior. Isso não corrige a distorção anterior. E lembro-me também do filme do Divaldo Pereira Franco. Quem assistiu vai lembrar dessa cena, o filme já tem muito tempo, então não vai ser spoiler se eu contar. Que a irmã do Divaldo, por problemas de relacionamento, por problemas afetivos, questões afetivas, ela tira a própria vida. E a mãe dela, muito católica e muito amiga do padre, numa determinada cena pede para o padre que seja realizada uma missa em prol da alma da filha. E quem já viu o filme vai lembrar. Quem não viu, recomendo assistir. E recomendo a quem viu também rever essa cena. As interpretações são muito boas, muito comoventes, muito convincentes. E ela então fala para o padre, vamos rezar uma missa pela alma de minha filha. E o padre, muito sem jeito, para ter que dizer aquilo para uma amiga, fala que não tem mais como. Porque a alma dela já estava condenada eternamente.
Então, que não era permitido que se realizasse uma cerimônia, uma prece, uma oração em favor de uma alma, de uma pessoa que havia se suicidado, porque aquela pessoa estava irremediavelmente condenada ao sofrimento eterno. Então aqui, nós, com todo o respeito que nós temos às outras crenças, não obstante respeitá-las não signifique partilhar dos mesmos princípios, mas nem por isso deixamos de continuar respeitando com R maiúsculo. Não significa que nós partilhamos as mesmas crenças e as nossas mentes já críticas e os nossos corações já sensibilizados, questionando sobre o nosso destino após a morte, já começa a perceber apenas nessas duas questões um grande abismo entre o que nós, espíritos imperfeitos, consideramos como um Deus soberanamente justo e bom. Porque aqui nós já temos grandes injustiças, como no primeiro caso, a pessoa boa, que por não partilhar de determinada crença, está condenada ao inferno, como no caso de um espírito, que durante um momento de tristeza, se deixou enveredar por um caminho triste e pôs fim à própria existência, e por isso está condenado eternamente. Mas não só eu, como o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisando as possibilidades da vida futura, faz um questionamento interessante. Imagine todas as pessoas que você ama: pai, filho, companheiro, amigo, enfim. A lista está passando na mente de vocês agora. Imagina essas pessoas. De acordo com a crença de muitos, só tem uma condição de estar todo mundo junto na vida futura. Ou vai todo mundo para o céu, aí nós vamos nos reencontrar lá e fazer uma comemoração, ou vai todo mundo para o inferno. Porque essas crenças dizem que após o instante da desencarnação, que eles não chamam de desencarnação, eles chamam de morte, o nosso destino está traçado de maneira irrevogável. E para estar todo mundo junto, tem que ter tido todo mundo a mesma sentença. Ou vai todo mundo para o céu, ou vai todo mundo para o inferno. Partindo-se desse princípio, o próprio Allan Kardec faz esse questionamento, faz essa reflexão. Então, e a outra pergunta que eu me faço: qual mãe que estará no céu feliz, sabendo que o filho ou a filha está condenado ao fogo eterno e que de lá jamais sairá? De que nesse local não há prece que seja capaz de abrandar por um segundo que seja o sofrimento desse ente querido. Que céu é esse? Que céu é esse? Quantos de nós já passamos por momentos difíceis, quando, apesar de gozarmos de boa saúde, às vezes boa situação financeira, temos um parente muito amado internado? Naturalmente, em nossos corações tem um estado de aflição, de tristeza, porque nós estamos bem, mas nós só estaremos 100% bem quando aquele que nós amamos estiver junto conosco. Então, às vezes, são dias, são minutos que parece que vão durar a eternidade. Mas no nosso coração bate aquela esperança de que aquele ente querido vai se recuperar e em breve estará conosco de volta ao nosso convívio. Se uma simples situação, como uma internação de uma pessoa querida, já
já nos isenta, não é que nos traz, nos isenta da felicidade plena, o que dirá, independente de onde você esteja, pode ser o paraíso, seu coração estará plenamente feliz, sabendo que um ser amado está condenado irremediavelmente ao fogo eterno? Então, se essas crenças, por um lado, elas são consoladoras, porque elas falam de vida futura, por outro lado, elas deixam imensas lacunas. Como essa, por exemplo, de você estar no paraíso com um ser amado condenado eternamente ao inferno. Então, só aí nós já temos vários questionamentos a respeito desta vida futura que nos colocam pensativos. Mas podemos citar mais uma só para não ficar muito longo. Já o quinto questionamento que eu vou trazer para vocês. Que Deus justo seria esse que nos dá uma vida aqui na terra para que nós possamos, depois dessa vida, conquistarmos a vida eterna de acordo com as nossas situações, com as nossas posturas, com os nossos atos, com as nossas atitudes, mas não dá chance igual para cada um de nós. Porque alguns de nós retornamos mais cedo, outros mais tarde. Estava lendo esses dias algumas mensagens trazidas por Francisco Cândido Xavier de pessoas que desencarnaram. Nós todos sabemos que o Chico tinha esse trabalho que é conhecido popularmente como as cartas familiares, onde em sessões espíritas ele psicografava mensagens de entes queridos que desencarnaram para os seus familiares que se encontram aqui na Terra. Inclusive, da última vez que estivemos aqui, lemos a carta de uma jovem de cerca de 18 anos que desencarnou num acidente automobilístico. Através das mãos do Chico, ela escreveu uma mensagem para a família dela. E na fonte que eu pesquisei, tem mais ou menos 500 mensagens. E nessas mensagens, eu, com minha curiosidade matemática, pensei, nossa, qual é a faixa etária desse pessoal que desencarnou? E aí, muito à toa na vida, comecei a olhar, a menor idade que eu achei foi um espírito que desencarnou com 3 meses de idade. Obviamente que para mandar a psicografia já tinha passado um tempo, já tinha se recuperado espiritualmente para poder mandar a mensagem, né? Porque senão não tem como, né, com a mentalidade de 3 meses o espírito não conseguiria passar a mensagem, mas nós sabemos que nós somos espíritos imortais, então um tempo depois, recuperado do choque, o espírito mandou a mensagem confortadora para a mãe e para o pai. E a maior idade que eu achei lá dentre as mensagens, talvez eu tenha até deixado passar alguma, mas foi 97 anos. 3 meses, 97 anos. E dentre essa faixa, todas as possibilidades. Se você imaginar de faixa etária, tem lá. Eu falei, olha como que, se você for contar que nós só temos uma existência, como que as chances são distribuídas de maneira desigual entre as pessoas. Muito desigual. E aí eu estou contando os casos das mensagens do Chico, mas se nós formos revisitar todas as pessoas que nós conhecemos e que já desencarnaram, nós vamos ver a mesma situação. Nós conhecemos pessoas que desencarnaram muito jovens, e outros, como diz a brincadeira carinhosa, na linguagem popular, estão fazendo hora extra. Para conquistar a mesma vida eterna?
Peraí. Então Deus joga dados, parafraseando Einstein. Deus joga dados, falou, parabéns, 90 anos. Sinto muito, 6. Mas esse de 6 nem teve tempo de fazer uso do seu livre-arbítrio, porque chegou a ser apenas criança, e vai direto para o céu. Injustiça com quem ficou mais tempo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a conta não fecha. Se nós formos pensar em uma única existência, se nós formos pensar que enquanto uns reencarnam com saúde e com uma excelente situação financeira, outros reencarnam com a saúde debilitada e passando extremas dificuldades financeiras, e nesse meio você tem toda uma gama, todo um espectro de possibilidades possíveis. Então, quando a gente olha o mundo sob a ótica de uma única encarnação, não faz sentido a vida futura como ela é proposta. Falta algo. E um sábio da época de Jesus, que é o Nicodemos, fez a mesma pergunta para Jesus. E eu peço licença para ler, a propósito, fazer propaganda também. Não estou ganhando nada da editora, mas faço a propaganda desse livro aqui maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é meu primogênito, tá? Dia 13 de dezembro, eu não estarei no estudo aqui, mas se eu estivesse, nós cantaríamos parabéns para ele. Sério, 27 anos. Tem a vida. Então, é um livro muito, vale a pena a gente ter. É maravilhoso esse livro. E aí, Allan Kardec, que escreveu esse livro, cita João no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um chamado Nicodemos, senador dos judeus. Ou seja, não era pouca coisa, era um homem importante, que veio à noite ter com Jesus. E é muito interessante, ele não foi à luz do dia, foi à noite, escondidinho. Porque, né, eu sou senador dos judeus, eu vou falar com esse Jesus aí, né? Ele era fariseu, os fariseus não iam muito com os ensinamentos de Jesus, ele foi escondidinho à noite. E lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. De início ele já reconhece a grandeza de Jesus. Já fala, olha, tanto é que ele, mesmo sendo um fariseu, um senador dos fariseus, ele foi perguntar para Jesus, ele já põe de cara, é como se ele dissesse, meus colegas fariseus te perseguem, mas eu reconheço em você uma figura diferente. E Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus falou assim: já que você reconhece que eu vejo, deixa eu contar uma coisa para você, contar um segredinho, chega aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, que já era velho: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não sabemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? E aí encerra o trecho do diálogo, que é muito interessante, mas também muito confuso. A princípio, nascer da água, nascer da água é do Espírito. Mas logo em seguida, apesar de antes Jesus ter usado o termo água, ele faz a distinção de que com água ele quer dizer carne. Tanto é que na segunda frase ele usa o termo carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer da água e do Espírito. Na frase seguinte ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Beleza, Espírito eu casei com Espírito aqui em cima, e carne eu caso com a água aqui em cima. Água para aquele povo significa o princípio material, coisas materiais eram simbolizados pela água. Mas para não deixar dúvida, porque o Nicodemos, na hora que ouviu nascer da água e do Espírito, deve ter feito uma cara de hashtag não estou entendendo nada. Na frase seguinte ele deixa claro que nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque aí vem uma coisa importante que a gente já tira de cara aqui dessa lição. Não basta reencarnar, é necessário modificar o espírito. Porque às vezes as pessoas acham que nós reencarnamos e assim evoluímos. Não, nós reencarnamos para evoluir, mas só evoluímos quando nós mudamos o nosso espírito. E por que de acordo com este ensinamento de Jesus, agora as coisas começam a fazer sentido para nós? Porque se para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo, nós vamos começar a observar que todas estas inconsistências que nós apontamos no começo do nosso estudo começam a ser eliminadas e começa a fazer sentido com a bondade de Deus. Vamos pela primeira? O caso do criminoso que tirou minha vida quando eu ainda era jovem, e portanto eu não estou aqui fazendo essa palestra para vocês, e que depois se converteu e ganhou o reino dos céus. Vamos rever este questionamento à luz da reencarnação. Eu, que fui assassinado, como uma pessoa que era boa, apesar de continuar tendo muitos defeitos, ao desencarnar eu não vou para o inferno. Porque a nossa situação no mundo espiritual não depende da nossa crença, depende das nossas atitudes. E aí vocês perguntam, de onde que eu tirei isso? Palavras do próprio Jesus, que nos diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, não
depende de nós termos esta ou aquela crença, de adorarmos este ou aquele ser, para nós conquistarmos um lugar melhor na vida futura. Depende de quê? Depende de nós seguirmos a lei de Deus. E onde essa lei está escrita? Em primeiro lugar, na nossa consciência. Se ela está na nossa consciência, não depende da nossa crença. O tempo todo nós somos advertidos sobre o certo e o errado. Quando nós decidimos brigar com alguém, agredir alguém, ofender alguém, a nossa consciência grita: não faça. E isso não depende da sua crença. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós podemos simplesmente ignorar a nossa consciência, solenemente praticar os atos equivocados. Se nós nos silenciássemos por um momento, para ouvir com sinceridade a nossa consciência, nós nos pouparíamos de todos os erros que nós cometemos na vida. Quem que nunca, depois de uma briga, de uma discussão, de uma desavença, não se encontrou na dúvida se falava isto ou aquilo para a pessoa? Fala: não, mas fulano agora vai me ouvir. Mas aí dá aquele negócio: deixa isso para lá. Mas aí o orgulho fala mais alto: não, eu não levo desaforo para casa. Tem um debate entre a consciência e aquele nosso ser interior que ainda quer se mostrar melhor que o outro. E aí o que nós fazemos? Nós cedemos. Tem vezes que o nosso orgulho ainda está tão exacerbado que a gente só percebe depois que já brigou. Que aí na hora da fúria nós somos furiosos. E depois, mais cedo ou mais tarde, nossa consciência fala: você não devia ter feito isso. E aí bate o famoso remorso. É a mesma consciência, só que na hora a gente estava tão bravo que a gente não ouviu. Então não depende da nossa crença. E uma vez na evangelização infantil a gente fez uma brincadeira com as crianças. Tá? E aí nós vamos fazer igual Einstein. Agora nós vamos fazer um experimento mental. Eu vou fazer a brincadeira com vocês, mas por favor, mental apenas. Eu peguei as crianças e a gente estava na sala de evangelização infantil. Eu me coloquei num canto da sala e pedi para as crianças fazerem muito barulho. E foi fácil. Os meninos adoraram. Falei: gente, o pessoal da reunião ao lado não gostou muito não, mas bate o pé, bate a mão, bate palma, grita, mas não grita muito alto não, mas faz barulho. Eles fazem barulho, eu fiquei lá no canto da sala. Passou 2 minutos da nossa dinâmica, eu fui pedir para eles parar. Cerca de 10 minutos depois, quando eu consegui que eles verdadeiramente se quietassem, porque na hora de começar a bagunça, eu falei: beleza, rapidinho, mas para fazer parar depois deu um trabalho, vocês não imaginam. Aí eu perguntei para eles: o que foi que eu disse? Como assim, o que você disse? Eu falei: eu estava lá no cantinho, eu estava falando alguma coisa, vocês ouviram? Não. Ninguém ouviu? Não. Aí eu falei: beleza, vamos repetir a dinâmica. Agora vocês vão ficar quietinhos em silêncio. E essa segunda parte deu mais trabalho, mas consegui. Aí eu falei com eles. Aí eu fiquei lá no cantinho da sala falando assim: gente, não faz isso não. Não briga com seu colega. Isso não é certo. Lembra do que Jesus falou, que nós devíamos perdoar, orar por aqueles que caluniam e perseguem. Isso vai dar ruim para você depois. É melhor você se acalmar agora e deixa a pessoa equivocada, depois acerta as contas dela com a lei de Deus. Obviamente que eu falei em palavras mais fáceis, tá, gente? Para a meninada na época o roteiro era mais simples. Eu perguntei para eles: vocês ouviram agora? Eles falaram: ouvimos. Qual que é a diferença? Por que muitas vezes nós ignoramos a nossa consciência? Porque nosso orgulho está gritando tão alto
Que a consciência está aqui no cantinho da mente falando para a gente não escuta. Só que depois que a gente briga, que a gente bate, que a gente... E aí naquele momento lá que a gente está lá às vezes para pegar no sono, no momento que a gente frequenta instituição religiosa, que nós nos colocamos em silêncio, nós vemos que a consciência estava lá o tempo todo falando. Só que nós só escutamos quando nós estamos em silêncio, quando nós silenciamos o nosso orgulho. Porque senão não adianta nem a consciência gritar que a gente não vai ouvir. Então não é dizer Senhor, Senhor, é praticar o Evangelho, que está em nossa consciência. Então não precisa de ser cristão, não precisa nem de ter religião, mesmo porque nós teríamos grande parte do mundo deserdado de conquistar o reino dos céus. Porque se você for lá no Oriente, onde está a maior parte da população, só se você pegar, se eu não me engano, agora a China e a Índia, nós temos o quê? 2 bilhões, 3 bilhões? Nós somos 7, 8? Ou seja, só se pegar o pessoal de lá, que não são na maioria cristãos, os árabes também não são cristãos, eles estariam renegados, eles estariam esquecidos, estariam condenados a não ganhar a vida eterna, simplesmente porque eles não são cristãos. Beleza, então já começa a fazer sentido. Então eu, que fui assassinado naquela época, que não era uma pessoa ruim, não era perfeito, mas não era ruim, simplesmente porque eu não pertenço a essa ou aquela crença eu vou ser condenado? Não, eu vou desencarnar e vou para o mundo espiritual. Pergunta, vou ter que reencarnar? Vou. Porque ainda que eu não seja um exemplo, ainda que eu não seja mau, ainda tem muito o que aprender. Por isso que eu vou reencarnar. Porque o próprio Kardec faz uma reflexão interessante. Não é possível nós aprendermos todas... Tenho companhia. Não é possível nós aprendermos todas as virtudes numa única existência. Agora, sendo Deus justo e sabendo que nós não conseguimos adquirir todas as virtudes numa existência, Ele nos daria uma existência só? Gente, nós vamos ser anjos. Se me fosse dado fazer esse estudo daqui, vou chutar uma data, 100 mil anos, com vocês, nós teríamos uma assembleia de anjos, muito provavelmente. Porque acho muito improvável que daqui a 100 mil anos nós não sejamos todos anjos. E olha que eu pus uma data longa, que é para aquele que for mais devagarzinho conseguir alcançar a gente também, que eu não quero deixar ninguém de fora. Mas talvez nós possamos reduzir isso para 1000 anos. A literatura espírita está cheia de espírito equivocado que com 1000 anos, 2000 anos deu um salto evolutivo e hoje está nos orientando. Mas por 100 mil para ficar longe mesmo, para ninguém ficar de fora. É o nosso destino. Nós todos vamos ser anjos. Só que nós vamos nos tornar anjos numa única existência? Não. Então nós temos múltiplas reencarnações para nós podermos construir o nosso currículo. E um exemplo terreno. Imagina que você conheça uma criança de 5 anos, cujo sonho é ser neurocirurgião, para pegar um bem difícil. Neurocirurgião. Ou neurocirurgiã. E agora ela está no prezinho, aprendendo a letra A. Ela vai se tornar uma... É possível ela se tornar uma neurocirurgiã? É. Mas ela vai ter que passar pelo prezinho, vai ter que passar por todas as séries, vai ter que passar pelo ensino médio, vai ter que passar pela faculdade, pela residência, pela especialização.
Ela vai se tornar uma neurocirurgiã em 1 ano no prezinho? Não. E nós também não vamos nos tornar anjos em uma reencarnação. Então, mesmo eu, que havia sido bom, nesse exemplo que eu dei, desencarnei através do assassinato, não vou necessariamente para um lugar ruim, porque eu não pratiquei o mal. Mas ainda tenho muito que melhorar. Então eu vou ter várias reencarnações. Ou seja, ser bom não te isenta de reencarnar, mas te poupa de muitos sofrimentos. Te poupa de muitos sofrimentos. Agora, e o meu irmão, que foi aquele que me matou e que agora se converteu e que, segundo a crença tradicional, foi direto para o céu? Qual que é o destino dele? O mesmo meu. Vai reencarnar até se tornar um anjo. Qual que é o diferencial? Nessa última existência, ele adquiriu alguns débitos. Ele cometeu muitos atos equivocados. Então, se por um lado Deus não vai deixar ele no esquecimento, porque Deus ama a todos igualmente. Gente, todos, é todos. É todos. Nós temos nos últimos dias, para falar a verdade, nos últimos dias mais, mas nos últimos anos, visto cenas terríveis de algo que eu, sinceramente, eu não achei que fosse encontrar no ano de 2023, que são as guerras. E eu não vou listar as atrocidades que estão sendo cometidas, porque não precisa e em respeito ao ambiente. Agora, mesmo o pior dos piores nesse cenário vai ser anjo. Vai. E daqui a 100 mil anos vai estar aqui na reunião com a gente, dos anjos. Sério. Vai estar. Porque é o nosso destino. Só que o caminho dele vai ser mais difícil. Porque ele tem uma série de dívidas, de débitos que ele vai ter que ressarcir perante a lei divina. E como que a gente vai ressarcir o mal que a gente cometeu? Sofrendo as consequências dele e fazendo o bem para reparar os erros que nós cometemos. Mas também através do mesmo mecanismo da reencarnação, eles vão progredir e vão chegar a ser anjos. Só que o caminho dele vai ser mais difícil. Por quê? Porque eles adquiriram débitos perante a lei divina que eles vão ter que quitar. Só que a lei divina é tão boa, é tão maravilhosa, que nem estes estão esquecidos. Eles vão ter que viver situações difíceis, aí para ser menos abstrato. Estes que causam muitas dores hoje através da violência, da agressão, seja violência física ou psicológica, vão reencarnar sofrendo as consequências dos atos equivocados que eles cometeram. Onde está isso? No Evangelho. Jesus fala assim: aquele que pecar pela espada perecerá. Então estes que hoje estão causando dores, nas guerras, por exemplo, eles vão ter a mesma oportunidade de reencarnação. Mas eles causaram dores. Então, provavelmente, o corpo da próxima reencarnação deles vai ser um corpo que vai ser suscetível a muitas dores. Talvez venham com deformidades. Talvez venham com aquelas doenças que causam dores terríveis. Por quê? Porque ele está passando pela consequência daquilo que eles fizeram. Aquele que pecou pela espada perecerá. Mas isso não é castigo. Porque aí nós podemos falar, então Deus é mau, é sádico. Porque ele pegou o cara que agrediu e agora ele nasce com o corpo todo cheio de dores. É castigo, não é oportunidade. Castigo seria se Deus falasse, agora você vai ficar no inferno eternamente. Isso é castigo. Só que Deus é tão bom que mesmo para esse pior dos piores, ele propõe um tratamento.
Fala, olha, você errou feio, errou rude. Quer conquistar a felicidade? Porque eu sou Deus e Deus ama a todos igual, e eu também te amo. Igual eu amo Jesus, eu amo você. Parece absurdo, mas o amor é o mesmo. Deus não tem privilégio, não. Ah, Jesus eu gosto mais que Jesus. Não, eu gosto do piorzinho lá também. Só que tem um negócio, eu sou Deus amoroso, mas eu também sou Deus justo. E você pisou na bola. Obviamente que Deus não usa esse vocabulário, mas dá para entender. Mas eu te amo, mas você errou. E aí vamos supor que Deus tivesse algum dilema. Supondo, Deus não tem dilema. E Deus falasse, e agora meu eu? Né? Porque Ele é Deus meu, então Ele fala, meu Deus, meu eu. E agora meu eu, o que eu faço com você? Já sei. Já que você errou, você agora volta, passa pelas consequências do seu erro e pratica muito bem. Ou seja, você causou dores, você vai sentir dores. Você causou traumas mentais, você vai ter umas dificuldades assim, de relacionamento, sabe? Mas você vai trabalhar no bem. Você agora vai ajudar, vai lá para a fraternidade. Se ele for espírita, se ele não for espírita, ele vai para onde quer que ele seja, que ele possa praticar o bem. E aí, como você causou mal a muita gente, ao longo de algumas reencarnações você vai sofrendo as consequências do mal que você fez e vai fazendo bem. E quanto mais bem você fizer, menor vai ser seu tempo de sofrimento, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí a gente encontra daqui a 1000 anos e vamos ver como é que você está. E ele seguindo esse propósito, porque quando a gente reencarna, a gente também pode falar, ixi, eu fiz umas promessas lá no mundo espiritual, mas não estou a fim de cumprir não. Ah, não sei de fazer o bem, não é bom não, mas olha só, se eu entrar lá naquela entidade criminosa, eu vou ter dinheiro fácil, acho que eu quero dinheiro fácil. Por quê? Porque a consciência está aqui, mas tem o livre-arbítrio. Mas vamos supor que nesse caso, nosso irmão siga no caminho do bem. O que vai acontecer com ele? Vai ser salvo. Vai encontrar a felicidade. Olha como que a reencarnação faz muito mais sentido. Então aquele que me agrediu vai reencarnar igual eu vou. Só que eu, como eu não assassinei a ninguém, eu não agredi ninguém, na minha próxima reencarnação eu não tenho que passar por expiação por certas dores, por certas tristezas. Por quê? Porque eu fui uma pessoa boa, então não tem débito. Ainda tenho muito que aprender? Tenho, mas minha próxima reencarnação vai ser relativamente tranquila. E a desse que causou todos esses males a tantas famílias? A reencarnação dele vai ser um pouquinho mais complicada. Talvez ele venha com doenças sérias, com alguma deformidade. Talvez venha órfão, porque ele deixou muitas crianças órfãos. Então a orfandade que ele causou, que ele fez os outros passar, ele agora vai sentir na pele. Mas se ele aguentar firme, confiante em Deus, sabendo que a sabedoria divina não erra, ele vai passar por essa reencarnação e depois vai continuar. Até que um dia na nossa assembleia de anjos, daqui a 100.000 anos, eu vou encontrar com ele. Eu vou olhar para ele e falar, eu me lembro de você de algum lugar. Falou, eu sou aquele que te matou naquela vida há 100.000 anos atrás. Lembra? Eu falei, nossa, é mesmo? Falei, não, que bom que você está aqui comigo, né? Falei, pois é, eu me arrependi naquela vida mesmo, me converti, mas não adiantava só converter, eu tinha que reparar os erros que eu cometi. Aí eu reparei durante algumas reencarnações e aí continuei minha jornada. Que bom te ver. Falei, nossa, que legal, fico feliz de saber que você está aqui, né? Pois é, né? Naquela vida a gente era espírito perfeito, não entendia bem as coisas, né? Falei, nossa, é mesmo, a gente não entendia, né? Mas que bom que você está aqui agora, Agora eu me tornei um espírito orientador dos criminosos. Quando a criança quer se tornar criminoso, eu vou lá no meu planeta, que não vai ser mais a Terra, já vai ser outro planeta. E aí eu for lá, né? Eu inspirei um homem, vai montar uma igreja evangélica lá para pegar aquelas crianças desde novinho e está fazendo um projeto lá, né? Deixa eu inventar um nome bonito, Arrasta Crente. Fez o projeto. As criancinhas tudo lá que a criminalidade está de olho nelas, eu inspirei o pastor lá e está fazendo, eu fico lá, eu inspiro o pastor, faço festa para os meninos, pôs futebol para eles, pôs bandinha de música. Precisa ver, porque na outra existência eu errei muito com muitas pessoas, né?
Aí agora eu trabalho no bem. Agora eu ajudo os outros. Nem céu, nem inferno por causa da nossa crença. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus. E aí todos os outros casos que eu citei, aí a pessoa que só reencarnou 3 meses, aí na outra reencarnação ele vai ter uma maiorzinha para poder, por algum motivo ele tinha que ficar ali só 3 meses, mas agora na próxima já vai poder viver 90 anos. Então todas essas injustiças, essas discrepâncias, e a mãe que está lá no mundo espiritual, no lugar bom, e o filho dela está sofrendo nos umbrais, é passageiro, porque esse filho vai reencarnar, e um dia, talvez daqui a 100, 200 anos, ele vai estar junto com a mãe, e aí todas as injustiças se apagam, e nós vamos ver a bondade de Deus, como Deus é maravilhoso. E aí nós vamos ver, quando nós passamos por dificuldade, que não é castigo. Castigo não. Se eu estou sofrendo agora é porque eu errei. Se eu estou sofrendo agora é porque Deus me deu uma nova oportunidade e não esqueceu de mim. Falou, vai lá meu filho, vai doer, porque você vai ter espinho, porque você plantou espinho. Mas enquanto você colhe os espinhos do passado, planta as flores do futuro. E aí a gente passa uma vida colhendo espinho, mas na certeza de colher as flores no futuro. Nascer de novo é ou não é uma doutrina consoladora e inspiradora? É. Mas eu vou confessar para vocês um negócio. Se fosse só uma doutrina consoladora, eu não ia querer saber dela não. Porque poderia ser simplesmente fruto de uma mente criativa. Teria simplesmente Kardec, num dia inspirado, falou, já sei. Como é que eu vou explicar as injustiças do mundo? Vou criar um mecanismo que eu vou chamar de reencarnação. Vou escrever um livro a respeito e vou consolar as pessoas. Seria apenas mais uma teoria. O mundo não está cheio de filósofos e teóricos com as mais diversas teorias? Tem que ter algo mais. Não basta ser uma teoria bonita. Tem que ter provas. Tem que ter evidências. Porque senão seria só mais uma teoria bonita. E aí quando a gente morresse, a gente ia chegar numa possível vida futura e ia descobrir que nada daquilo que nós acreditávamos era verdade. Que era apenas uma teoria bonita para nós aguentarmos as nossas dificuldades enquanto estávamos vivos. Aí falou, nossa, é que trem que o Alain falava de reencarnação? Não, era só uma teoria bonita para acalmar os corações numa manhã de domingo. Mas não. A reencarnação não é só uma teoria bonita. Se nós nos propusermos com a sinceridade do nosso coração, nós vamos ver provas e evidências dela em todos os lugares, em todos os momentos. Nós vamos pegar o próprio Jesus no Evangelho, quando ele diz que João Batista é a reencarnação de Elias. E ele não joga só no ar, não. Ele fala com todas as letras. Seus discípulos o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e reestabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e o trataram como lhes aprouve. E assim que hão de fazer sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Ou seja, João Batista era o Elias e os discípulos compreenderam e está registrado lá na Bíblia. Mas isso ainda não é prova, isso é só uma passagem do Evangelho. Então vamos lá e peguemos as 500 e tantas psicografias das cartas familiares do Chico. E vamos observar espíritos desencarnados mandando cartas para os seus familiares. Espíritos esses cujo Chico não conhecia nem um espírito nem a família, mas que dão detalhes inquestionáveis de sua identidade, contando muitas vezes fatos que a própria família desconhecia, mas que só veio comprovar depois. Eu me lembro de uma carta muito interessante, que um espírito, através da mediunidade do Chico, fala: olha, um espírito desencarnou, a menina desencarnou e fala: olha, eu estou aqui com a vovó fulana. E aí a família fala assim: não tinha vovó fulana.
Depois eles vão pesquisar e eles descobrem a vovó fulana lá na família, que ela não era a avó da menina, era a avó dos pais, então era a bisavó da menina. E naquele tempo não tinha internet, não tinha essas coisas, eles tiveram que buscar nas fontes lá, descobriram que ela tinha mesmo a fulana lá que era da família. E é esses detalhes. Então a todo momento nós vamos ver que a reencarnação não apenas é uma teoria bonita, mas é uma realidade incontestável. Através dos mais diversos depoimentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, nas cartas que o Chico psicografou, em casos que a gente escuta dentro da casa espírita, nas reuniões mediúnicas, enfim, nos mais diversos lugares. Então não é apenas uma teoria bonita, é uma realidade incontestável, que aqueles que se derem um pouco de trabalho, de buscar conhecer, vão conhecer e vão ver o quão grande é a bondade de Deus para todos nós. Então, com base nessa mensagem, o que nós gostaríamos de dizer é: bem-aventurados somos todos nós, os encarnados que estamos aqui nessa manhã de domingo, porque há pouco tempo atrás nós estávamos no mundo espiritual, e quando estávamos lá nós prometemos para nós mesmos, para aqueles que nós amávamos e para os nossos mentores: olha, eu vou reencarnar, mas dessa vez eu vou buscar me melhorar. E às vezes batia aquele medo na gente: será que eu vou me melhorar mesmo? Já prometi isso tantas vezes antes e falhei. Só que o simples fato de nós estarmos aqui nessa manhã de domingo já é um bom sinal. Ainda que parcialmente, nós estamos cumprindo a nossa promessa. Eu vou contar um segredo para vocês que vai deixar de ser segredo agora. Tem muita pessoa que nos ama do lado de lá, e o nosso mentorzinho está muito feliz por nós, que ainda que nós estejamos patinando eventualmente, nós estamos avançando e cumprindo a nossa promessa pré-reencarnatória. E aos desencarnados aqui presentes, eu digo: meus irmãos, enchei os vossos corações de alegria, porque vocês também vão ter essa oportunidade. E talvez daqui a uns 20, 30 anos vão estar conosco aqui na manhã de domingo também, refletindo sobre o Evangelho de Jesus e buscando tornar pessoas melhores. Agradeço imensamente a todos pela oportunidade do estudo, e até daqui a 100 mil anos na nossa Assembleia de Anjos. Fiquem todos em paz. Agradecer ao nosso irmão, agradecer a todos, certo? Agradecer ao irmão Miramês por essa casa. E eu estava pensando aqui, acho que não vou gastar 100 mil anos não. Eu tenho que dizer, eu vou estar bem antes aqui. Eu já sou quase anjo, gente. Não tá longe não. Mas aqui só de nós já estarmos escolhendo vir para essa casa, buscar nesse Evangelho a nossa conduta, cada dia melhorando um tiquinho mais, nós já estamos no caminho certo. Então não vai ter dificuldade não. Vamos ainda, nessa encarnação a gente já está vindo para cá. Na próxima a gente já vai trabalhar na casa, né? E numa próxima a gente vai estar já fazendo muito mais, né? Se possível, mais ou menos igual o Chico, né? As 3 encarnações, mais ou menos igual a ele, né? Mas é isso aí. uma boa quantidade. Exato. Maior que a juventude dele, só para nós. Gente, a gente tem que agradecer e realmente ter a alegria de saber que a gente está buscando o caminho. A gente falha? Sim. Tropeça? Muito. Ainda não tem coragem de fazer o bem, ainda julga o tempo inteiro. Uma batalha que às vezes a gente procura mudar o julgamento do próximo, sabendo que o próximo tem o direito de fazer o que ele quer e que nós temos que fazer melhor para nós.
Nós temos que fazer melhor para nós, para sermos exemplos. Então, é muita luta ainda, mas estamos no caminho. Vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, ao irmão Miramês, a Jesus, aos nossos guardiões, por essa bênção de hoje. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. O passe vai começar agora. A gente pede a todos que procurem manter o silêncio para a harmonia dos trabalhos. Obrigado a todos.